Olá a todos, sejam sempre todos bem-vindos e bem-vindas aqui. E hoje eu quero bater um papo com vocês, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre como seria uma vida se nós não tivéssemos desafios. E por que que os desafios muitas vezes é tão dolorido para nós? Bora lá? Você que tá aí, já aproveita, se inscreva, deixa o seu ok, seu joinha, e assim você contribuição comigo e juntos vamos por uma direção do autoconhecimento. Pessoal, quando falamos em desafio, muitas vezes a gente fica preso no desafio, porque o desafio é algo que a gente vai analisar lá para frente que é transformador. Porque sem o desafio, como seria a nossa vida? Talvez uma vida vaga, talvez seríamos como? Temos tudo, qual que o que que atrai ter tudo? Até onde isso nos leva, se não tiver o desafio? Muitas vezes o desafio traz para nós o quê? A resiliência, a paciência e a persistência. A gente aprende a lidar conosco em muitas situações onde existe o desafio. Porque muitas vezes o desafio é apenas de você com você mesmo. Então a gente precisa parar e analisar. Opa, por que eu estou tão travada em tal lugar? O que está acontecendo que aqui para mim é como se fosse impossível. Na realidade, para nós nada é impossível, desde que a gente aprenda a lidar conosco. Porque quando alguma coisa acontece e a gente se desequilibra, a gente fica vulnerável, certo? Então, por isso que a gente precisa aprender a nos acolher. A gente precisa aprender a ter paciência conosco mesmo. A gente precisa aprender de ter um caminho que vai numa direção, porque senão a gente fica procurando a validação do outro. Já falei e falo isso muitas vezes aqui nos meus vídeos. A validação do outro é não saber realmente quem você é. Você está procurando que alguém venha e te, às vezes te dá um incentivo, ou às vezes te fala algo para você se sentir bem. Mas e você está fazendo isso com você? Você fala algo para você se sentir bem, ou seus pensamentos são como? Porque tudo vem como nós estamos no nosso dia a dia, como a gente faz as coisas acontecer, pessoal. A gente precisa ter uma direção para fazer para acontecer. Porque se tudo que alguém me falar eu acreditar, o que que vai acontecer? Muitas vezes, nem sempre aquilo é realmente aquilo. É importante nos avaliar antes de tudo. Antes de qualquer situação. Antes de assinar um contrato, antes de algo que para você é algo benéfico. Você precisa avaliar. Porque quando a gente não avalia, a gente acaba escorregando. Isso é real. Então, quando a gente avalia, opa, peraí, deixa eu ver esse ponto. Qual que é a consequência disso, se eu fazer isso? Tudo na nossa vida tem uma consequência. Então, a gente precisa primeiro a nos posicionar. Como está as nossas emoções, que nos define. Porque se tudo você for pelo prazer, tu acaba muitas vezes escorregando na mesma situação. Então a gente tem que entender o lado racional também de tudo isso. O racional é, eu vou ver se se vale a pena para mim ou não, se eu quero isso, se eu preciso às vezes dar um tempo de alguma situação. Muitas vezes a gente não dá tempo da gente ficar sozinho com a gente. Isso é muito necessário, ficar sozinho, fluir, tirar um tempo para você, fazer o que para você faz sentido, às vezes ir na natureza. Olha que lindo esse parque aqui, eu amo de paixão, vim gravar vídeo aqui. E vou dizer para vocês, a vida, gente, nos dá muita oportunidade. Mas o porém é o que a gente está fazendo com as oportunidades que a vida nos dá. Porque se a gente não olhar para isso, quando chegar lá para frente na sua vida, você vai voltar para trás. De que jeito? Olhando o que você não fez, que poderia ter feito. Então a gente precisa estar muito mais o que, pessoal? Consciente. Consciente do que para nós faz sentido. Porque quando nós não estamos conscientes do que para nós faz sentido, a gente deixa o outro entrar na nossa vida, falar o que quer e acha que aquilo é certo. Então você tem que ter a maturidade de situações que para você é bom ou não é. Você
é livre das suas escolhas. O porém é quando a gente se diminui a gente mesmo. Como? Às vezes não aceitamos os próprios desafios que a vida nos traz para nos fortalecer, para nos amadurecer, para nos ver melhor conosco mesmo, de uma forma que faz sentido, é assertiva. Então, é preciso avaliar. Então, esse conteúdo eu quero dizer para vocês que o desafio é algo para você evoluir. Do contrário, você continua patinando nas mesmas situações. O que é patinar? Você está enroscando a sua engrenagem no mesmo lugar. E não está saindo, não está entendendo. E muitas vezes, para a gente sair de situações e entender, a gente precisa mergulhar dentro de nós, para que isso a gente entenda. Opa, peraí, por que eu agia dessa forma? Agora eu sei como eu posso melhorar. Porque a gente tem que melhorar em vários pontos na nossa vida. Então, isso aqui é uma evolução contínua. Não é alguém que chega para você e diz, você tem que fazer isso. Você tem que perceber se isso para você é válido ou não. Porque se você aceitar tudo que o outro fala, você não sabe nem direcionar a sua vida. E aí fica como? E aí, que frutos você quer colher se você não está entendendo a sua plantação nesse momento? Porque às vezes o que o outro fala, às vezes não é nada a ver com você. Então, tem que cuidar com isso. Tem que ter um raciocínio da sua direção, se faz sentido, o que para você é válido. Então, isso é muito importante para que a gente, pessoal, não fique se sabotando, para que a gente não fique esperando que o outro venha te dar um elogio. Seja você o primeiro a elogiar você mesmo, porque você já é um merecedor da dádiva da vida, de estar aqui, de poder estar aqui, você já é um merecedor. Coloca isso em você. Então, tudo depende de você. Para que direção você quer ir, como está dentro de você, quem é você, qual que é o sentido da vida para você. Isso é algo sobre você. Então, é algo individual. A gente tem que cuidar muito bem o que a gente assiste, o que a gente, com quem a gente se conecta, e o que a gente fala, o principal que a gente fala, porque tudo são energia. Energias têm o quê? Tem um fluxo que manifesta, e quando se manifesta, tá aí. O que você está pedindo? Como você está vivendo? Com quem você está vivendo? Com quem que você está escolhendo a ser seus amigos ou não? O que está sendo favorável? Analisar tudo isso é que vai identificar realmente o seu ponto de vista, não o ponto de vista do outro. Então, a gente tem que ter a percepção de situações para não ficar repetindo, porque senão isso acaba dando exaustão mental. Fico exausta porque repito e não vejo, resultados sobre o que eu quero para mim. Então, o resultado principal vem de nós, nos acolhendo, nos olhando para dentro de nós, aprendendo a nos amar. Eu preciso me amar, eu preciso me sentir, eu preciso me acolher, eu preciso, às vezes, também dar uma pausa, dizer, peraí, calma, eu preciso descansar, porque senão vivem num sistema robotizado. E o que acontece? Você deixa de sentir. O que é deixar de sentir? Você está correndo o tempo todo, você está deixando de sentir, porque você está correndo atrás do quê? Então, porque quando a gente corre demais e não tem resultado, se torna canseira mental, esgotamento físico, esgotamento mental, se gera ansiedade e mais outros fatores que vêm com o decorrer da nossa vivência por não nos entender ainda, pessoal. Então, é isso aí. A gente tem que estar muito mais consciente do que para nós faz sentido. Beijo aí no coração de vocês e grata por, ter ouvido, escutado, enfim. Espero que faça sentido para vocês. Até o próximo vídeo.